Atenção que a terça-feira dorameira dessa semana tá muito especial, afinal de contas eu vou falar não somente do meu primeiro dorama tailandês, mas ele também é meu primeiro dorama BL. Sim, senhor, finalmente esse momento está acontecendo e eu assisti o meu primeiro BL e já estou assistindo o segundo, mas não vou falar ainda qual que é. Se você aí, meu querido amigo, não sabe o que significa um dorama BL, basicamente nós temos produções asiáticas com protagonismo gay. Sim, BL significa Boys Love. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir que você aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Afinal de contas, eu tô sempre aqui toda terça-feira falando de um doraminha com vocês, gente do céu. E outros dias da semana também, pois é. Sem mais enrolação, bora falar do dorama da semana. E o nome do dorama da semana é Kim Porsche, um dorama de 2022, então tá bem recente, hein? E olha, mesmo que você aí não curta tanto dorama assim, saca só essa história. Nós vamos acompanhar a história do Kim, um jovem mafioso de uma família de mafiosos bem influentes, e em determinado momento que ele está fugindo de uns caras, ele conhece o Porsche, que ajuda ele a escapar em troca de dinheiro, é claro. O Porsche, ele é um garçom que tá passando aí por vários problemas financeiros e exatamente por isso que ele precisa bastante de grana. E o Porsche é um garoto que é muito fofo sim, mas ele também não leva desaforo pra casa, viu? Pensa num homem intenso, e eu amo. Claro que ele vai impressionar não somente o Kim, mas todo mundo com as suas habilidades para lutar, então ele será contratado para ser o guarda-costas pessoal desse jovem mafioso. Mas como eu já disse pra vocês, o Porsche, ele não é um garoto muito fácil não, até mesmo a maneira que ele é contratado, ele é meio que obrigado praticamente a ser o guarda-costas desse cara, então a gente vai vendo o desenrolar dessa história, mas calma, segura essa informação que ainda não acabou, que agora que vem a história da hora. Nós vamos acompanhando toda essa história da máfia aí, tem todo esse contexto, e a gente vai acompanhando o Kim, que coitado, realmente ele precisa de vários guarda-costas, porque ele não podia sair 5 minutinhos sozinho, que já tinha 50 caras querendo matar ele. O Porsche, ele vai se adaptando aí a essa nova vida completamente diferente, mas ele tem uma certa dificuldade em receber ordens, né, em seguir ordens, e o Kim, ele é um cara bem bravo, bem incisivo, então rola um certo desentendimento deles constantemente, mas esse ódio, na verdade, vai se tornar amor. Afinal, sim, o Kim, o nosso jovem mafioso, vai se apaixonar pelo seu guarda-costas. Então a gente vai acompanhando também todos os obstáculos que vão entrando no caminho deles, impedindo, ou talvez não, que eles fiquem juntos, e aí a gente vai vendo um amor extremamente intenso e uma história, cara, que é de deixar de boca aberta. Mano, eu tenho muitas coisas pra falar a respeito de Kim Porsche, e na verdade eu não sei nem por onde começar, porque certamente é a história com personagens LGBT mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. Pelo menos por enquanto, porque eu sei que nos BL tem bastante desse tipo de história, pelo menos foi o que a galera aí deu a entender pra mim. Sou nova aí, gente, no mundo dorama BL, então eu não consigo comparar Kim Porsche com o outro BL, afinal de contas eu não assisti ainda, né? Mas uma das coisas que eu acho super positiva nessa história e faz ela ser única pra mim é, de fato, a gente acompanhar todo esse rolê de máfia, que eu gosto bastante desse negócio de gente ruim, ação, tiro, porrada, bomba, morte, sangue. Eu amo esse tipo de coisa. E a questão dos dois não poderem ficar juntos não é nem sobre a sexualidade, na verdade. Tem sim os questionamentos, principalmente do Porsche ali no começo, né? Porque a primeira vez que eles ficam juntos não é uma coisa agradável de se assistir, não, pra ser bem sincera, é uma coisa bem problemática, então já vai assistir com isso aí em mente, mas assim, o Porsche, ele tem uma certa dúvida no começo, mas acaba sendo solucionado bem rápido. Quando a gente fala de histórias com personagens gays como protagonista, pelo menos os que eu assisti, tá? Eu posso falar dos que eu assisti. A maioria tem um contexto mais adolescente. Tem aquela coisa de sofrer homofobia, de todo o contexto sobre a sua sexualidade, de todo o contexto de ter ou não que assumir pra família. Então a gente vai acompanhando isso, né? E na maioria a gente vê, de fato, personagens mais novos. A gente não tem muito nesse ambiente de ação, nesse ambiente de máfia, traficantes e pessoas que não prestam, se assim eu posso dizer. Então, por isso que essa história foi
foi bem interessante pra mim, porque eu fiquei até refletindo, assim, que existem já, provavelmente, histórias de casais héteros, assim, se apaixona pelo guarda-costas, o cara ricão lá se apaixona. Mas com personagens LGBT, assim, foi a primeira vez que eu assisti. Mas aí a gente vai acompanhando na história que outras questões vão dificultando o relacionamento deles, questões familiares, não a ver com sexualidade deles, mas sobre outras coisas, sobre o passado deles, sobre esse contexto da máfia também, né? Sobre o Kim ser o chefe do Porsche, sobre questões sociais, sobre classe social. Então, é outro rolê, entende? E outra coisa bem interessante é que a gente tem mais de um casal e a gente vai vendo cada casal em um contexto diferente, com uma história e trajetória diferente. Então, assim, você pode shippar todos eles. Mas antes de você dar play em Kim Porsche, eu preciso te avisar que é uma história mais 18 anos. Então a gente tem sim uma história pesada, a gente tem sim várias cenas de sexo e vários assuntos problemáticos, se assim eu posso dizer. A gente tem casais tóxicos, sim, não vou mentir, a gente tem uns negócios assim um pouquinho complicado, então coloque isso na sua cabeça antes de assistir. E a história fala até mesmo sobre abuso, então cuidado com os gatilhos, ok? E outra coisa, Kim Porsche é o tipo de história que você vai ter que respirar fundo, mas respirar fundo mesmo, e colocar na sua cabeça que é apenas uma história fictícia e separar a ficção da realidade, ok? Estamos combinados? Porém, sempre tem um porém, né, galera? Não pense que é uma história só pesada e que você vai ficar super mal, não. Uma coisa que eu adoro em doramas, pelo amor de Deus, é que em sua grande maioria, apesar deles trazerem histórias e momentos pesados, ainda tem os momentos descontraídos pra relaxar, pra aquecer o nosso coração. E com Kim Porsche não foi diferente. A gente tem momentos extremamente engraçados que, jurou, minha barriga doía de tanto dar risada. Tinha alguns momentos que era tão vergonha alheia que eu ria de tanta vergonha alheia, mas era super divertido. Sem contar que a trajetória do casal principal é muito intensa, incrível. A gente tem esse primeiro momento deles brigando o tempo todo, e aí já vai rolando uma amizade, você já vai vendo interesse, aí eles ficam juntos, que também é uma coisa complicada pela primeira vez. Mas enfim, a gente tem vários momentos de pegação, sim, a gente tem momento de sexo, sim. Inclusive, eu devo até dizer que eu enrolei pra começar esse BL, porque já apareceu vários vídeos pra mim no Twitter, em vários momentos de dorama BL, né? Como eu tô assistindo muita coisa asiática agora, meu Twitter, minhas redes sociais só tem isso, galera. E aí, eu tinha muita impressão que BL só tinha momento de putaria, só momento de pegação, e não tinha muita história, porque a galera da internet é tudo safadinha e só fica compartilhando as pegação, mas os momentos fofos eu não vejo ninguém compartilhando não. Vou fazer um fã-clube de Kim Porsche só pra ficar compartilhando os momentos bonitinhos deles, ai. E aí que eu entro na questão que eu já falei pra vocês, que eu não tenho problema nenhum com séries que tenha pegação, desde que tenha história, e Kim Porsche é um ótimo exemplo pra isso, porque eles conseguem sim trazer momentos de sexo, de pegação, de lambeção e toda essa coisa aí pros safados, mas a gente também tem a história, tem o contexto da máfia, não fica só na pegação e esquecer da história, não, tem a história e também tem os momentos fofos de casal, momento de ficar nervoso, de pegar na mão, de ir pra encontros, de beijar na testa, que é super fofo, momentos assim, dos dois brincando, sem esse contexto de sexo o tempo todo, constantemente, uma coisa assim pra ficar chamando a atenção o tempo todo do público, entende? Então, eu gosto disso. Uma hora você tá lá falando, ai, que bonitinho, eles pegando na mão, de repente já estão tirando a roupa, você fala, opa, que delícia, aí de repente já tá rolando uma briga da máfia, guerra, e tiro o sangue, daqui a pouco tem pegação de novo, sequestros e, meu Deus do céu, essa história tem tudo, né? Não vou mentir pra vocês em relação à produção, e eu não gosto tanto de ficar entrando nesse assunto, porque eu já falei pra vocês várias vezes também que quando a história me prende, que eu acho os personagens carismáticos, que eu mergulho ali naquela história, eu não fico tão assim com a produção. Mas também não posso ser hipócrita e falar que Kim Porsche tem a maior e melhor produção do mundo, porque
Não tem. Algumas coisas me incomodaram sim em relação a isso, mas nada que me fizesse desistir. As atuações em alguns momentos foi um pouquinho complicado, entendeu? Não é lá aquelas coisas, mas também não é péssimo, tipo, não dá pra assistir nada disso. Agora, teve uma coisa, cara, que eu tive uma crise de riso e aí eu não conseguia levar a sério as cenas finais aí do último episódio. É que assim, gente, uma coisa que eu prezo muito são cenas de luta. A gente tem ótimas cenas de luta, mas no último episódio, assim, tem muitas falhas de produção e teve uma coisa, galera, que aí eu preciso falar, que eu não conseguia prestar atenção direito na história. Eu tive que assistir o último episódio 2 vezes, que era quando a galera atirava ali, saía um pozinho vermelho, como se fosse sangue, mas claramente ali parecia um pó, parecia uma purpurina saindo da pessoa. E aí eu não conseguia prestar atenção. Desculpa, gente, mas enfim, nada demais, sabe? Mas como eu disse, eu adoro o carisma dos personagens. O Porsche, ele é o meu protegido, ele é um chuchuzinho, porque ele tem aquela cara de inocente, ele tem a cara de bonitinho, de fofinho, mas também, menino, quando ele quer lutar, ele luta, quando ele quer lá fazer um sexo nervoso, ele faz. Eu falo, gente, Porsche é tudo, né? Que homem! Mas assim, o Tank Hun, não lembro como fala o nome dele, mas ele também é meu protegido. Ele é extremamente engraçado, um personagem maravilhoso. Eu parei pra prestar atenção que todos os momentos que eu mais dei risada foi com ele e com o Porsche. É uma amizade muito legal que eu queria até que eles tivessem trabalhado mais, assim. Eu queria que o personagem tivesse aparecido mais, porque ele realmente é maravilhoso. Mas antes de eu assistir Kim Porsche, eu lembro que a galera falava muito que eu ia gostar de um certo personagem que se chama Vegas. E aí, gente, sinto em dizer a vocês que eu não gostei do Vegas tanto assim, não. Ele é lindo e maravilhoso? Sim, ele é lindo e maravilhoso. Mas ele me irritou muito na história. Em vários momentos eu tinha muita raiva do Vegas. E aí, eu lembro do passado problemático, eu lembro da relação dele com o pai também, que é um nojento, escroto, podre. E aí eu ficava com dó dele. Só que aí depois ele fazia merda, aí eu já ficava com raiva de novo. E aí essa foi a minha reação com o Vegas, assim, tinha hora que eu amava, tinha hora que eu odiava, só que eu mais odiava do que amava. Só que assim, no final, eu acho que até que ok, mas também não chega a ser meu personagem preferido, entende? Acho que se tiver uma segunda temporada, eu não sei se tem essa confirmação, né? Eu vejo a galera falando que tem a confirmação de segunda temporada de Kim Porsche, mas eu não tenho essa certeza, porque em todos os lugares que eu vi dizia que já tinha acabado, que só tinha uma temporada, então não sei como será. Mas eu acho que teve um final considerável, que até que dá pra considerar um final, mas se quiser continuar pra uma segunda temporada também super dá pra fazer, entende? Então assim, se você ainda não assistiu Kim Porsche, você tá esperando o quê, meu filho? Vai assistir que vale a pena. São 14 episódios que você vai conseguir assistir tranquilamente. Eu assisti em 2 dias, fiquei até de madrugada assistindo, simplesmente um ícone. Mas caso você goste dessa temática, tá? Se você gosta de uma coisa só amorzinho, sem muito tiro, sem muita coisa, uma coisa mais clichê adolescente, talvez essa história não seja pra você, ou você pode dar uma oportunidade. E lembrando que é uma história mais 18 anos, hein? Ai, ai. Mas se você já assistiu Kim Porsche, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião em relação a este dorama BL. E se tiver algum dorama BL nessa mesma vibe de gente ruim, de máfia e não sei o que, pode me indicar que eu tô louca atrás de uma história igual Kim Porsche. Mas euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante, tá bom? E aproveita que eu já tô pedindo um monte de coisa e vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!